Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao Faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição, que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Até. Meus irmãos, nós começamos a leitura no Então que diremos? Nós vamos entender melhor por que Paulo fala isso. Nós vamos hoje ter uma sucinta, eu diria sucinta, porque estamos diante de um conceito, de uma doutrina bastante complexa, não é das mais fáceis de se explicar, e nós vamos ter uma explicação da doutrina da eleição aqui pelo apóstolo Paulo. Antes disso, eu gostaria de introduzir esse assunto pensando com você uma experiência que talvez você já tenha vivido. Eu já tive. De entregar um trabalho atrasado na escola. Um trabalho valendo nota ao seu professor, atrasado. E aí, o seu professor recebe o seu trabalho e quebra o teu galho. Não desconta a nota, aceita o seu trabalho e dá uma nota que você jamais esperou ter recebido. Essa é uma experiência que certamente muitos aqui já passaram. E certa vez, e isso é uma história real, um professor foi acusado de ser injusto por alguns de seus alunos. Isso ocorreu porque numa ocasião o professor deu um prazo extra para os seus alunos entregarem algum trabalho. E aqueles alunos que entregaram esse trabalho fora do prazo, criaram uma expectativa de que quando isso acontecesse novamente, o professor daria mais uma chance, daria mais um prazo extra. E aconteceu exatamente isso. Mais uma vez, aqueles alunos, os mesmos alunos, e mais alguns dessa vez, chegaram para entregar o trabalho fora do prazo. E aí o que ocorreu dessa vez? O professor deu outra chance e recebeu o trabalho. Quando os mesmos alunos, e um número ainda maior, de outros alunos, entregaram um terceiro trabalho com atraso, o professor finalmente lhes deu
o que eles mereciam. Nota 0. Nota 0. Entregaram fora do prazo o trabalho e receberam nota 0. Mas acontece que um daqueles alunos ficou inconformado com o professor e disse: professor, o senhor está sendo injusto. O senhor está faltando com a justiça conosco. E aí então o professor disse calmamente àquele aluno irritado porque tirou 0: você quer mesmo que eu faça justiça? Então, se eu me lembro bem, o seu último trabalho você também entregou atrasado. E se você quer mesmo justiça, então eu vou te dar 2 zeros e não um só, porque é isso que você merece. Aquele aluno pediu desculpas ao professor e saiu de mansinho. Era isso que ele merecia. Não 1, mas 2 ou 3 zeros. Irmãos, no seu modo costumeiro de agir, Deus demonstra muito mais misericórdia para conosco do que esse professor demonstrou para com seus alunos atrasados. Irmãos, trazendo para a nossa vida, nós estamos sempre atrasados. Sempre. Nós sempre estamos em falta. Nós sempre estamos na expectativa de um prazo extra, sempre atrasados. E Deus, em sua misericórdia, resolve dar a alguns um prazo extra. E dar ainda boas notas, imerecidas notas, tudo por conta da intercessão de Cristo. Essa é a grande realidade que vivemos. Irmãos, na última ocasião em que eu estive aqui expondo a palavra de Deus no texto de Romanos, isso já faz bastante tempo, eu sei, foi no ano passado, já faz mais de um mês, eu estive expondo do capítulo 9, versículo 1 a 13, e eu lembro de ter dito que aqui nós temos nessa passagem uma incontestável prova da doutrina da eleição soberana de Deus, onde Deus elege o seu povo. Eu já falei sobre a natureza desse ensino, na outra mensagem, não vou repetir hoje. E eu lembro de ter dito, irmãos, esse é um assunto que as Escrituras não falam só aqui. Mas em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver este mesmo incontestável ensino sendo apresentado. Mas de um modo especial, aqui no capítulo 9. Eu sei que ele é um texto difícil, não é um texto muito fácil de ser compreendido, e ele diz no verso anterior ao que nós começamos a ler, o verso 13, ele fala que Deus escolhe a um e ao mesmo tempo ele rejeita outro. 2 irmãos nasceram juntos, da mesma mãe, na mesma época, os mesmos pais, mas Deus escolhe a um e rejeita o outro. E o texto ainda diz, quando ainda nem eram nascidos, nem um bem, nem um mal haviam praticado, mas os propósitos de Deus, segundo a sua eleição, prevaleceram. Deus escolheu a um e rejeitou ao outro. E o mais novo não iria servir o mais velho como de costume. Deus inverte a ordem. Na última mensagem nós terminamos falando sobre isso. E terminamos com uma declaração um tanto quanto intrigante do apóstolo Paulo. Ele termina no verso 13 dizendo, Deus disse, está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Agora então, a partir do verso 14, que é o texto que nós lemos hoje, ele vai explicar melhor tudo isso. Ele vai explicar melhor essa doutrina da eleição. E nós, que estamos estudando de forma expositiva esta carta inteira, não temos como fugir de nenhum assunto. E não podemos tratar esse assunto de forma displicente, não podemos empurrar para debaixo do tapete e ir para o próximo versículo. Nós temos que tratá-lo com a seriedade que ele merece. Vamos lá? Eu citei a situação de um professor aqui, no início, não é? Paulo faz o que um bom professor
faz, o que um professor acostumado com debates faz. Paulo, neste verso 14, ele antecipa a reação dos seus ouvintes. Ele antecipa o que aqueles que ouviriam a sua carta poderiam argumentar ao ler a sua carta. É exatamente isso que Paulo faz. Perceba, depois de ter afirmado a doutrina da eleição divina, Paulo então chega ao versículo 14 e diremos: e então, que diremos? Depois de ter ouvido isso, que diremos? Acaso Deus é injusto por escolher um e rejeitar o outro? De maneira nenhuma. Deus não é injusto, de forma alguma, de jeito nenhum. Paulo está dizendo, isso é impensável. É impensável. Deus injusto? Não. Deus é sempre justo. Essa é a primeira e grande lição que eu gostaria que você guardasse nesta noite, levasse para casa. Deus é sempre justo. E se você esquecer, guarda o boletim. Está lá escrito. Está lá no esboço. Você não vai esquecer. Deus é sempre justo. É certo que depois de ouvir tudo que Paulo falou no capítulo 9, até o verso 13, tudo que Paulo falou sobre Jacó e Esaú, que eles, como judeus, bem conheciam, alguns de seus ouvintes naturalmente iriam dizer, mas isso é injusto, isso não me parece justo. Muitos, da mesma forma, poderiam protestar contra essa doutrina que Paulo estava explicando, porque essa doutrina parece dispensar o livre-arbítrio do homem, não precisar do livre-arbítrio do homem. E é natural, irmãos, é natural que o homem se porte desta forma, diante desta doutrina, que parece prescindir do livre-arbítrio humano. É natural que o homem se comporte assim, porque ele quer estar no controle, ele quer ter controle da situação. O homem tem uma visão um tanto quanto romântica de si mesmo, e nós como ocidentais temos essa visão romântica de que o homem é bom, e de alguns filósofos, de que o homem é bom. E a visão bíblica não é essa. A visão bíblica, a Bíblia nos ensina que o homem não é bom. Romanos, capítulo 3, versículo 23, já nos disse que todos pecaram, não tem exceção. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não tem exceção. Todos estão neste mesmo barco. Mas também Romanos 6, 23... vai nos dizer algo que nos anima mais. Pois o salário do pecado é a morte. Opa, pastor, o que tem de ânimo aí? Veja a parte B. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos pecaram. Estão destituídos da glória de Deus. Estão afastados de Deus. Não tem como se aproximar de Deus. Mas tem uma solução. Foi providenciada pelo próprio Deus. Nós sabemos que o que o homem quer, o que o homem anseia, não é por Deus, mas é por pecar mais, e mais, e mais. É isso que o homem quer. E o que ele recebe, o que ele merece receber por isso? Romanos 6, 23 diz que é morte, o salário do pecado. Mas Deus tem algo melhor para o homem. Deus tem graça. Deus tem vida eterna através de Cristo. Você não precisa ficar vivendo hoje com medo do inferno, vivendo com medo da condenação pelos seus pecados, mas você pode pegar esse fardo pesado de pecados e depositar aos pés da cruz de Jesus e receber perdão, e receber dele um fardo leve. Jesus diz, vinde a mim. Está cansado, está sobrecarregado, vinde a mim, que em mim achareis descanso. Meus irmãos, é isso que Paulo está dizendo. Olha, você não é bom. Coloque uma coisa na tua cabeça, o homem não é bom. O homem caído longe de Deus é um homem que anseia por pecar cada vez mais. Ele não anseia por Deus. Por outro lado, a Bíblia deixa claro
que em Deus não há injustiça, que em Deus não há maldade. Pelo contrário, todo bem, Ele é a fonte. Primeira carta de João, ele vai dizer, 1 João 1,5, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz e nele não há treva alguma. Nele não há treva nenhuma. Tiago, irmão do Senhor Jesus, também vai nos dizer que todo bem procede de Deus, do Pai das luzes, é dele que procede todo bem. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo faz questão de nos lembrar da soberania absoluta de Deus e de que Ele é bom e justo. Versículo 15, ele vai acrescentar, depois de dizer, Deus de maneira alguma é injusto, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ele é Deus, Ele é o Senhor, não nós. Ninguém tem o direito de apontar o dedo para Deus, muito embora alguns o façam, e dizer, Deus, o Senhor está sendo injusto comigo. Deus, o Senhor me deu muito pouco, menos do que mereço. Ninguém tem o direito de fazer isso. Nenhum pecador tem o direito de dizer, eu sou merecedor da graça de Deus. Nenhum tem esse direito, porque se fosse merecedor não seria graça, seria dívida. E Deus não tem nenhuma dívida para comigo e com você. Deus não tem, Deus não deve nada para mim, nem para você. Mas Ele demonstra graça para conosco. É essencialmente voluntário. Deus não tem nenhum dever, nenhuma obrigação para comigo e com você. Deus reserva para si mesmo o direito soberano e absoluto para dar graça a uns e reter a outros. Ele dá da sua graça, Ele derrama da sua graça sobre aqueles que Ele quiser. Ele é o dono. Eu quero chamar a sua atenção, pedir que você preste bastante atenção no que eu vou dizer aqui, para você não sair confuso a respeito desse assunto difícil. A misericórdia de Deus, irmãos, é algo muito bom. Sim, disso ninguém discorda. Discorda? A misericórdia de Deus é realmente algo muito bom. Mas a misericórdia não está dentro do que nós chamamos do círculo da justiça de Deus. Essa hora, se eu tivesse aqui um data show, fizesse um slide, talvez ajudaria você a compreender com uma imagem o círculo da justiça. Dentro deste círculo da justiça não está a misericórdia. Não está. Misericórdia é não justiça. Veja bem, misericórdia é não justiça. Está fora do círculo da justiça. Duas coisas estão fora da justiça de Deus. Primeira delas, a injustiça. Veja bem, injustiça está fora do círculo da justiça. A segunda coisa que está fora é a misericórdia. E misericórdia não é pecado. Misericórdia é bom. Então, Paulo, antecipando a pergunta dos seus ouvintes, aqueles seus leitores, Paulo diz, então, a injustiça de Deus? Não, não há injustiça da parte de Deus. Vejam bem, não há injustiça. Existe maldade nele? Não, não existe maldade nele. Existe não justiça em Deus? Sim, há. Pois a graça, a misericórdia não está dentro do campo da justiça. Por isso que podemos dizer, nunca peça a Deus justiça, porque você vai poder recebê-la da parte de Deus. Misericórdia é exatamente Deus não aplicar a justiça. É Deus não dar o que a gente merecia.
O salário do pecado é qual? Merece o quê? Morte. Se Deus fosse aplicar a sua justiça, o que Ele daria? O que nós merecemos? Mas e se Ele der o que nós não merecemos? E nos salvar? Isso está fora do círculo da justiça. Isso é graça. É não justiça. Ao longo de toda a carta, Paulo está mostrando que todos são pecadores. Ninguém é justo. Não temos nenhuma esperança diante do julgamento de Deus, do justo e santo Deus. Nenhuma esperança. Mas a maravilhosa graça do Evangelho é que Deus tem nos proporcionado uma justiça que não é nossa. Não é nossa essa justiça. Não é justiça própria. Essa justiça que Deus tem nos proporcionado é a justiça de Cristo. A justiça de Cristo, que eu tenho dito aqui, é colocada sobre nós. Somos vestidos com essa justiça de Cristo. Isso é a doutrina da justificação pela graça somente. É graça. O que Jacó recebeu, irmãos, foi graça. E o que Esaú recebeu não foi injustiça. Notou? O que Jacó recebeu, graça. E o que Esaú recebeu não foi injustiça. Era o que ele merecia. Deus reteve a sua misericórdia para com Esaú. Misericórdia da qual ele também não teve direito. Mas a retenção de Deus não era um ato de injustiça da parte de Deus. Jacó, por outro lado, recebeu misericórdia. Esaú obteve justiça. O eleito, irmãos, para entender a doutrina da eleição, em resumo, o eleito recebe graça. O não eleito recebe justiça. É isso. Ninguém recebe da parte de Deus injustiça, porque não há injustiça em Deus. É isso que Paulo está falando, de forma bem sintetizada. Deus não tem que ter misericórdia de todos. Deus chamou e fez uma aliança com Abraão. Deus prometeu a Abraão, agiria com misericórdia para com ele. Deus disse que agiria com graça para com ele. Mas Deus não fez isso para Hammurabi, por exemplo. Todos já ouviram falar do Código de Hammurabi. Deus não fez isso com Hammurabi. Deus não fez isso para com Faraó. Deus não fez isso, por exemplo, para com Nabucodonosor. Mas Deus fez isso para com Abraão. Agora, caminhando um pouco mais, Jesus andando entre nós. Jesus enfrentou muitos inimigos, não é verdade? Jesus enfrentou pessoas que não gostavam nem um pouco dele, pessoas como Caifás, pessoas como Pilatos, os membros do Sinédrio, os fariseus, os escribas, muitos que buscavam de algum jeito pegar Jesus, mas certamente nenhum destes odiava tanto a Jesus como um homem chamado Saulo de Tarso. Mais tarde nós vamos conhecê-lo como Paulo, não é? É uma outra vertente do seu nome. Nenhum deles certamente odiava tanto Jesus e seus seguidores do que Saulo. Mas não foi a nenhum daqueles escribas, fariseus, não foi a Pilatos, não foi a Caifás, não foi a nenhum deles que Jesus apareceu, o cegou, derramou da sua graça dele e fez dele um apóstolo. Foi ao pior deles, foi a Saulo que Jesus fez isso. Graça. Ele merecia? Graça. Foi isso que Jesus manifestou na vida de Saulo. Jesus vai fazer daquele homem o maior missionário na história da igreja. Isso é graça, irmãos. E se nós olharmos na Bíblia inteira, nós vamos ver isso sendo manifesto em toda a parte.
toda parte. Vemos Deus tratando as pessoas de forma diferente. Deus não trata a todos de maneira igual. Porque se Ele fizesse isso, todos iriam para o inferno. Para o inferno. Todos. Mas Ele exerce misericórdia para com alguns. Para quê? Para que a sua glória e os seus propósitos se tornem conhecidos, diz o texto bíblico. Irmãos, a nossa eleição não está em nós, não está nas suas qualidades. A nossa eleição está em Deus usar de sua misericórdia. É o que diz o versículo 16. Depois de ler o versículo 16, não tem como ainda ficar com dúvida a respeito desse assunto. Olha o que ele diz: portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. É isso que ele diz, só depende da misericórdia de Deus. Eu sei, é difícil falar desse tema sem esbarrar no assunto do livre-arbítrio. Pois bem, essa passagem também nos ensina isso, e eu já disse isso. Ensina que nossa salvação se baseia fundamental e eternamente no livre-arbítrio. Não nosso, mas de Deus. É Ele que como Criador, Redentor, que tem soberana graça e pode derramar sua misericórdia sobre aquele que Ele escolhe. Nesse caso, Deus faz distinção entre Jacó e Esaú, o mais jovem e o mais velho. Deus escolhe a um e rejeita o outro. E não há injustiça da parte de Deus. Ele é justo nisto. Meus irmãos, esse texto aplica um golpe terrível, destruidor, no nosso maior de todos os ídolos. Nosso maior ídolo, mais poderoso, mais amado, nós mesmos. Esse texto dá um golpe nesse ídolo, no nosso coração. A salvação nunca esteve no nosso poder de decisão, na nossa vontade ou livre-arbítrio. É Deus quem decide amar e salvar. Ele é o oleiro e nós somos o barro, simplesmente. Mas a Bíblia diz que é prazer de Deus salvar os seus eleitos, para que Ele possa manifestar a sua graça na salvação. E quando nós falamos sobre isso, vale a pena destacar uma coisa. Existe um aspecto duplo aqui, no assunto eleição, predestinação. Existe um aspecto duplo, um positivo e um negativo. Em um, Deus positivamente intervém. Veja bem, em um, Jacó, Deus intervém positivamente, derramando a sua graça, intervém para resgatar sua vida. E no outro, Deus intervém de forma negativa, à medida que o ignora, à medida que o deixa que seguir pelo seu próprio desejo, pela sua própria vontade. E ele é julgado por causa do mal presente nele mesmo. É assim. É assim. Para não deixar dúvidas sobre esse assunto, Paulo então vai citar o versículo 17, falando sobre Faraó. Olha aí na sua Bíblia. Pois diz a Escritura, diz ao Faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Deus não só permitiu que Faraó continuasse em desobediência intencional. Seria muito bacana falar que Deus só permitiu, que Deus deixou Faraó fazer o que ele quisesse. Ele era endurecido, ele era mau, e ele quis pecar, e Deus falou: então tá bom, é pecado que você quer, continua pecando, Faraó. Pois é, mas o texto diz algo mais aí. Ele diz que o próprio Deus é quem levanta Faraó.
E o que isso quer dizer? Vamos entender melhor. Deus não só permitiu que Faraó continuasse em desobediência, mas Deus o levantou. Deus colocou o Faraó numa posição de poder com um propósito. E qual o propósito de Deus em colocar Faraó nessa posição? Mostrar o seu próprio poder através de Faraó. Deus coloca Faraó no poder para, através da maldade de Faraó, conhecendo bem Faraó, Deus manifesta o seu poder nele. E no versículo 18 é dito ainda: portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Aqui é uma referência a justamente o que Deus faz também com Faraó. O coração de Faraó é endurecido, é verdade, mas Deus também o endurece. E se você ler a Bíblia em Êxodo, você vai ver diversas passagens no livro de Êxodo, onde é dito que Deus endurece o coração de Faraó. O coração de Faraó realmente era endurecido, mas Deus também endurece o seu coração. E como entender isso? Deus não precisou criar um novo mal no coração de Faraó, no coração do homem, porque lá já existia. Para tornar alguém mais perverso do que já é, Deus não precisa colocar nada no homem, porque já tem. Deus precisa tão somente não botar freios, não botar restrições, é tirar as suas restrições. Nós lemos aqui com o presbítero Marcelo, Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, diz assim: continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, continue o santo a santificar-se. Para o homem cometer mais mal, mais pecado, Deus precisa apenas tirar o freio, tirar o pé do freio, e o homem vai continuar fazendo mais maldades, mais pecados. Uma das grandes misericórdias de Deus, meus irmãos, que Deus nos dá, é nos impedir, botar freios em nós, para que não sejamos tão pecadores quanto poderíamos ser. Não fosse o freio que Deus coloca em nós, facilmente nos destruiríamos, porque nenhum de nós comete o potencial todo de pecado que nós temos capacidade de cometer. Deus não endureceu o coração de um homem bonzinho, mas já um homem mau e endurecido. Na verdade, Ele endurece alguém endurecido. É como entregar alguém mau para o maligno. É exatamente isso que acontece com o Faraó. Então, diante disso, Paulo, já na expectativa que depois do que ele acabou de dizer, dos exemplos que ele levanta, vai surgir mais uma objeção. Seus leitores vão questioná-lo mais uma vez. E como bom professor que é, ele antecipa. E olha o que ele diz no verso 20. Versículo 20, ele diz: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Alguns levantariam a pergunta do verso 19, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Paulo diz: quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? Quem é você, ó homem? Paulo está dizendo, o homem não tem autoridade para questionar o Criador. Paulo está nos ensinando, eu e você, homem, não tem autoridade alguma para questionar a Deus. Existe absoluta integridade, justiça da parte do Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos questioná-lo de forma alguma. Ele é justo, Ele é santo, Ele é poderoso. Não há injustiça da parte de Deus. Faraó não poderia questionar a Deus. Faraó não tinha justiça própria. Os pecados e a maldade de Faraó, irmãos, não pegaram Deus de surpresa. Não. Ao contrário, Deus usou o Faraó para o seu glorioso, santo, misericordioso e gracioso plano de salvação.
Deus usou até mesmo a maldade de Faraó na realização dos seus propósitos. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. Ele não é pego de surpresa pelo homem. Deus não precisa se preocupar com a maldade do homem, porque Ele conhece. Ele tem total controle, Ele governa com todo o seu poder, com toda a sua autoridade. Nada acontece sem a sua ação soberana. Veja bem, eu vou dar um exemplo para tentar explicar isso. Eu sei que é um assunto dificílimo. Talvez você não o resolva hoje. Digamos que, preste atenção, vou tentar ilustrar, é bem limitada essa ilustração, mas digamos que um criminoso resolva furtar a minha moto. A Amanda vai dar graças a Deus, é verdade. Mas, digamos que ele resolva fazer isso. Eu não sei de nada. Está nos planos do criminoso. Eu não faço ideia do que ele esteja pensando, do que ele vai fazer. Eu não faço a menor ideia das intenções do criminoso de furtar a minha moto. Mas Deus sabe. Deus sabe. Nada está oculto a Ele. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus conhece a palavra antes mesmo dela vir à boca. Deus conhece as intenções do coração antes mesmo delas existirem. Dá uma olhada lá no Salmo 139. Você vai ver isso com toda clareza, de forma cristalina. Deus conhece. Eu não, você não, mas Deus conhece. Deus sabe, mesmo antes de acontecer. Deus sabia da queda. Você pode dizer, mas Deus poderia ter evitado a queda, pastor. Eu sempre tenho alguns irmãos, alunos mais questionadores. Deus poderia ter evitado a queda, pastor. Poderia, mas Ele escolheu não fazer isso. Não sabemos o porquê totalmente. Realmente não sabemos. Mas nós sabemos, irmãos, que tudo que Deus fez, Ele fez para a sua glória. É isso que Paulo afirma. Deus é dono de tudo, e Ele tem o direito de dispor da sua criação como quiser, porque, como Paulo diz aqui, Ele é o oleiro, e nós, barro. Eu gosto muito de como o Dr. William Hendrickson resumiu isso, o que Paulo ensina aqui. Ele diz assim: a ideia principal que Paulo quer que se compreenda é esta: se até mesmo um oleiro tem direito da mesma massa de barro de fazer um vaso para honra e outro para desonra, então com certeza Deus, nosso Criador, tem o direito da mesma massa de seres humanos que por sua própria culpa se precipitou no poço de miséria, eleger alguns para a vida eterna e permitir que os demais permaneçam no abismo de degradação. Permaneçam. Interessante, não? Eu acho que ele resumiu de forma maravilhosa o que Paulo ensina aqui. Verso 22, se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição, que dizer se Ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória? Meus irmãos, eu quero trazer aqui uma aplicação. Nós vimos no verso 23, percebemos que nada revela a soberania de Deus de modo mais estridente que a sua insondável graça e misericórdia. Deus pegou um barro impuro, fez dele vasos de glória, diz o texto. Com barro impuro, Deus faz vasos de glória. Deus age com paciência com vasos que ele sabia que seriam vasos de desonra. Eu quero trazer uma aplicação para nós, não vamos esperar para o final não. Será que nós não temos que ser mais pacientes? Se Deus, sabendo que eram vasos de desonra, agiu com paciência para com eles, será que nós não temos que ser mais pacientes com aqueles
a quem Deus tem dado da sua graça e vem fazendo nova criatura, vem fazendo uma pessoa diferente, vem santificando, a despeito de todas as dificuldades que os nossos irmãos passam. Será que eu não tenho que ser mais paciente com aquele meu irmão? Que Deus tem derramado graça sobre a vida dele. Ele não é um vaso de desonra. Será que eu não tenho que ser mais paciente? Deus, mesmo com vasos de desonra, agiu com paciência. Deus, em Cristo, tem feito de mim e de você uma nova criatura. E Ele preparou isso tudo para a sua glória, nos reservou para a glória eterna na sua família, desde antes da fundação do mundo. Deus fez isso por mim e por você, através de Cristo. Em resumo, Deus opera em sua criação para manifestar a sua glória. É sobre isso que Paulo está falando. Está falando sobre nós. Nós, que antes não éramos povo, agora pela graça somos o seu povo. Ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também entre os gentios. Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Citando o profeta Oséias. Oséias foi um profeta a quem Deus vai usar da sua própria vida, fazendo com que Oséias se casasse, se reconciliasse com uma esposa que se prostituiu, para mostrar na vida do profeta Oséias o seu relacionamento com Israel, um povo que se prostituiu espiritualmente, abandonando o seu Deus e apegando-se a outras coisas, arranjando ídolos para o seu coração, ou outros deuses, outras coisas que assumiram o lugar de Deus. Mas Deus diz: o meu Israel não vai se corromper definitivamente, não será esse o estado final de todo o meu povo. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Ou seja, nem todos se perderão, haverá um remanescente fiel, um número de eleitos fiéis que permanecerão. Pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente, como anteriormente disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Se Deus olhasse para as nossas ações, estaríamos como Sodoma e Gomorra. Mas Ele, por sua graça, reservou a si um remanescente fiel, a quem Ele chama de filhos do Deus vivo, de meu povo. Meus irmãos, o mundo hoje diz que Deus ama a todos igualmente. E por isso, eles dizem: não é uma grande coisa ser amado por Deus. Dizem: é claro que Deus nos ama, Ele é um Deus amoroso, Deus ama a todos. Não é assim? Pelo contrário, irmãos, é uma grande coisa sim ser amado por Deus. É um privilégio, não é um direito nosso de nascença. É um privilégio ser amado por Deus. Nós não temos o direito ao amor de Deus. Nada em nós faria com que Ele nos desejasse. No entanto, por sua misericórdia, Ele se voltou com carinho a todos aqueles que depositam a sua confiança em Cristo Jesus. Deus tem olhado com graça para aqueles que estão em Cristo. O fato de estarmos em Cristo, o fato de sermos cristãos, o fato de estarmos aqui, irmãos, é pura graça. Não é porque eu e você somos melhores do que ninguém, é pura graça de Deus. Isso não é direito. Nós participamos da família de Deus, mas Ele só tem um filho. E através desse filho, Deus nos coloca na sua família, nos adota, nos dá a condição de filhos adotivos, co-herdeiros juntamente com Cristo. E o texto diz: Ele fará desse remanescente, deste povo, filhos do Deus vivo. Igreja,
de Cristo, filhos do Deus vivo. Existe uma diferença entre igreja do Deus vivo, filhos do Deus vivo, e igreja visível. Aquela que é filha do Deus vivo é a igreja invisível. A visível é a que nós enxergamos. Aquela que não enxergamos, que é feita por todos aqueles efetivamente salvos, é a invisível. Porque nem todos que ocupam os bancos da igreja visível são realmente igreja invisível. Nem todos que estão dentro das igrejas vivem o evangelho, estão efetivamente em Cristo, fazem parte do remanescente fiel. Muitos que frequentam a igreja estão exatamente como Israel nos tempos do profeta Oséias, no tempo do profeta Isaías, se rebelando contra Deus através da sua atitude, da sua postura como cristãos no mundo, estão se rebelando contra Deus. Meus irmãos, se o nosso coração está realmente em sintonia com Deus, mais cedo ou mais tarde, na maioria dos casos mais cedo, nós estaremos na igreja visível também. E não só na invisível. Se somos da igreja invisível, mais cedo ou mais tarde nós estamos na visível também. Eu escrevi na pastoral, peço que você leia depois. Muitos têm desprezado a igreja visível, a reunião dos santos, a congregação, os momentos de adoração, muitos têm desprezado isso. Mas aqueles que são da igreja invisível não desprezam isso. Não desprezam esses momentos de culto. A igreja é muito importante, meus irmãos, porque é o lugar onde os meios da graça são concentrados, derramados. É um lugar onde Deus derrama a sua graça. Em que outro lugar você vai se reunir para adorar com outras pessoas assim? Participar da ceia, participar do batismo ou assistir ao batismo, ser edificado como na igreja. A igreja é o lugar onde Deus escolheu para derramar sua graça. Não podemos, irmãos, nunca desanimar da igreja. É na igreja que o remanescente é encontrado. É onde todos aqueles que Jesus chamou estão. E veja, você está aqui, você disse sim para Jesus, porque Deus soberanamente já transformou seu coração. Porque Deus soberanamente já arrancou o coração de pedra, te deu um coração de carne. Porque Deus já te chamou de forma irresistível, por isso você disse sim. Porque se Deus não tivesse feito isso, você permaneceria perdido. Assim, uma vez que a salvação é obra da graça de Deus, sempre haverá motivo para dizermos que toda a glória é dele, só a Deus é devido toda a glória, como Paulo vai irromper, dizendo ao final desta porção, no capítulo 11, pois ele diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Paulo irrompe, dizendo só a Deus toda a glória. Meus irmãos, ele é justo e justificador, só a ele toda a glória. Em Cristo, na sua cruz, a questão de justiça é resolvida. Deus, irmãos, não faz vistas grossas ao pecado, mas ele é pago. Ele é pago por Cristo na cruz. É isso que Deus faz. Por isso nós podemos dar toda a glória a Ele. Porque dele, por Ele e para Ele seja toda a glória. Meus irmãos, entender essa doutrina, compreender este importante ensino, não deve fazer de você um crente relapso para com a pregação do Evangelho, para com o testemunho de Cristo. Ao contrário disso, entender isso
deve fazer de você alguém mais grato a Deus, que mesmo sabendo da nossa condição de indignidade, nos amou, nos deu graça, nos deu seu único filho, para morrer por terríveis pecadores, como eu e você. Deve fazer de nós crentes mais gratos, ousados em testemunhar de Jesus e falar para outros com absoluta tranquilidade, sabendo sempre que não depende de nós, não depende da minha habilidade de comunicação, do meu poder de persuasão, não depende disso. Depende da graça dele. E a mim ele diz tão somente: testemunha, vai lá, seja minha testemunha fiel, faça isso e deixa que o restante é com Deus. Amém?